DB Entrevista. Salve, DB! Hoje recebendo a presença de nada mais nada menos que o grande deputado Max Maciel. Satisfação, DB, estar aqui com você, vou estar com toda essa galera que acompanha você aqui, o DB. Gratidão. Ó, mas antes da gente trocar aquela ideia com o Max Maciel, ó, se inscreve no canal, aperte o sininho, deixe seu like, faça seu comentário, beleza? Porque os produtos são elas, a Gangsta Life. Adquira os produtos Gangsta Life 712. É isso aí, adquira os produtos Gangsta Life, a marca que eu visto onde no Visu, porque a gente, além de falar do Visu, a gente vai falar de opaleira, né? Vamos falar desse cara aqui, né, maravilhoso, que é um cara que a gente sempre quis trazer no canal, já tinha um tempão. Uma caminhada mesmo, né, verdade, isso aí. Mas tamo aí, tamo aqui. Bom, então vamos começar. Max, começa a sua história, como é que você entrou dentro dessa área da política pública, do rap, etc. Como é que você se envolveu com tudo, né? Culpa de vocês. Nossa! É o seguinte, eu acho que eu nasci nos anos 80. E final dos anos 80 pro início dos anos 90, como qualquer quebrada que você viajou no Brasil, que a gente foi, a gente sabe, a Black Music estava tocando, os lazeres funcionavam, não tínhamos rádios, ouvindo rap, participando dos lazeres que aconteciam na quebrada, que tinha muito lazer. A gente começa a ouvir os sons, São Paulo, Brasília, e aí toda essa galera de Brasília daquela época, inclusive vocês, né, Sociedade Anônima, Morte Cerebral, GOG, você tinha o próprio Esquadrão do Japão, que eu não ouvia porque não tinha disco nem nada, mas você via nos bailes acontecendo, chegava até nós, era guri, mas chegava na gente. Que idade você tinha? Começando eu tinha uns 9, 10 anos já. Isso já em 92, ali, 90. E aí, eu lembro que saiu o Sub-Raça. Eu lembro muito bem, na verdade, foi quando eu vi o disco Diário de um Feto do Câmbio Negro, quando ele... Não, do Sub-Raça, quando saiu uma música, sou negão careca da Celândia mesmo, e daí. E aí, atrelado a isso, vinha Alibi, vinha o GOG, todo mundo cantando. Centro de Erradicação, né, criado no governo Médici, o GOG cantava essa parte e o Jamaica cantava aquela, né? Mais de 500 mil intelectuais da malandragem, pra cair na área tem que ter coragem. Aí eu fui estudar, falei, mas o que é Ceilândia? Centro de invasão? Meu pai invadiu, isso aqui é uma invasão. Eu comecei a perguntar, ninguém explicava isso na escola. Mas foi através do rap que eu me interessei a pesquisar. Eu fui sentar com o professor e fui ver a perversidade que era Brasília. Eu falei, oxe, meu pai foi expulso, isso sim, dessa Brasília. Ali eu comecei a falar, não, tem um problema aí. Até ali era só aquele jovem rebelde de Ceilândia, enfim, né, tentando se encontrar. Entrei, tentei cantar rap, encontrei vocês nos eventos que vocês faziam nas escolas ainda, no ensino fundamental, achei aquela postura foda, montei um grupo de rap, era muito ruim, não tinha estrutura, mas estava ali produzindo letra até que me descobri dentro do Grêmio Estudantil, no 3. Dali do Grêmio conheci o Atitude, que foi lá na escola fazer a visita, e comecei a falar, pô, eu sei fazer aqui dentro da escola, os malucos sabem fazer fora. Pô, vou juntar as ideias. Ficamos ali até 2004, 2005 juntos, saí, depois fui para a CUFA, 2006 para 2007, fiquei na CUFA até 2013 e dali eu fui tocar vários projetos, né? A gente tocou projetos culturais na cidade toda durante muito tempo, até que teve um projeto na Praça do Cidadão que a gente ocupou um espaço e desenvolveu ali uma tecnologia, que é o Jovem de Expressão, que atendia jovens. E a política... Esse projeto seu foi da hora. Essa política, eu fiquei lá até 2017, Dino. Só que assim, não tinha no radar ser político. Tinha no radar discutir política. Discutir com os políticos. Você já era um cara enraizado nas ideias. Cara, eu tudo, a gente lia pra caramba. Eu ainda leio muito. Assim, hoje eu leio um pouco menos do que eu queria, mas eu tô no ritmo de leitura ainda... porque assim, vocês também diziam, o estudo é o escudo. Então assim, eu sabia que eu era um cara de Ceilândia, tive a oportunidade de militar, fui membro de vários conselhos que você imaginar, então eu vinha pro plano sempre, dialogava com essa galera aqui e sabia como eles se comportavam. Então se eu viesse aqui com uma ideia errada, tipo uma fala errada, os caras me destruíam, pô. Então eu me preparava, amanhã vai ter um debate sobre saúde, eu ia lá buscar. Na época é importante dizer que eu tô falando de uma época de 2000 a 2008, não tinha internet. Uma época sem internet. Porra, não tinha internet. A galera hoje em dia pega o celular aqui, tá curtindo a gente, tá assistindo a gente, vê a internet 1000 graus. Naquela época não, a gente pra responder um e-mail, mano, demorava 3 semanas, perdia até oportunidade, porque como é que responde e-mail? Não tinha telefone celular.
Depois de 2010 a gente começa a ter ali conseguir ter algum tipo de instrumento de comunicação mais rápido. Mas a sua fala já vinha lá do Jornal Radical, né? O Jornal Radical era o Sérgio da Atitude. Era ele. Era ele. Ele que tocava mais o Jornal Radical. A gente só difundia e fazia os debates do jornal nas escolas, né? Que ele tinha esse projeto ali de fazer o debate nas escolas. A gente entra com a saúde. Nós fazíamos saúde e prevenção nas escolas, falando sobre saúde sexual e reprodutiva, mobilizava as escolas e fazia os eventos culturais, que inclusive organizamos uns que vocês tocaram. Organizamos lá em Ceilândia, organizamos dentro da escola, organizamos no Sesc. E ali eu comecei a entender, produção é um lugar que eu acho que eu tenho interesse. Depois eu fui produzir evento também. Mas o que me dava mais tesão, que eu gostava de participar, de falar, era participar dos conselhos, era participar das reuniões, era estar nas plenárias. Então eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo. Foi em 2014 que uma galera chegou a nós e falou, mano, nós temos que sair candidato, bicho, porque tá foda, só tem playboy lá. Ah, é? Foi daí que surgiu a ideia? Foi, 2014. E aí eu fiquei muito pé atrás, porque eu falei, mano, eu não sou rico. Não sou empresário, não sou funcionário público, não tenho um sindicato, só tenho movimento popular e social. Como é que eu me lanço candidato? Pô, sem apoio, sem nada. Era de um partido, saí do partido, desse partido, e comecei, entrei no PSOL, e foi aí que a gente foi fazer o quê? Vamos fazer uma rodada de conversa com os movimentos. Você pode perguntar, Dino, a maioria dos movimentos populares que a gente conhece, eu fui em todos trocar ideia. É mesmo, falar, cara? mano, eu tô a fim de vir candidato, o que você acha? E ela era oreada. Uns falavam, mano, acho que é da hora, pode se construir. Outros falavam, mano, bobagem, o sistema é foda, blá, 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 blá. E eu fui tirando ali um cerne. Então, quando eu me lancei em 2018, foi a primeira candidatura, ninguém em Brasília foi pego de surpresa do movimento. Porque eu falei, mano, eu tô sendo sincero, eu tô querendo construir. Não foi aquele cara que falou assim, agora eu sou candidato. Aí a gente ficou na suplência, em 2018, com 8.515 votos. Caraca! Já foi voto pra caramba. Rapaz, E, cara, uau. e aí... Se eu não tivesse 8 mil votos, eu tinha falado pra galera, gente, tá vendo? Não deu, vou tocar minha vida, vou estudar, né? Minha filha já tinha nascido e tal. Como eu tirei 8.515 votos, na hora a gente falou assim, meu irmão, caralho, ficamos na primeira suplência aqui, vitória. Você saiu 2 vezes como candidato. Só 2 vezes candidato. Nessa última tu arregaçou. Aí vou chegar lá, aí vou chegar lá. O que acontece? A Taiane, a nossa chefe de gabinete, eu lembro que chegou uma hora que dá um down, né? Porque assim, você sai da candidatura... Depois o jovem me convida para ser coordenador pedagógico. Porque o que aconteceu? Eu fui fazer projeto do FAC, prestei serviço para um monte de gente, mas tava foda, né? Tava caçando o bico ali, emprego. Já falou, mano, consegui um projeto aqui, pô. Vem pra cá coordenar o projeto pedagógico. Eu coordenei, só que entrou a pandemia, mano. Mas o que me salvou foi o FAC, foi de apoio à cultura, porque eu tinha aqueles podcasts que você acompanhava. Muito bom, cara. Acompanhava não. Acompanhava aí. Acompanha ainda, porque me saiu do ar. Me saiu do ar. E eu tinha a continuidade de entrevistar vocês tudo. Eu tava terminando meu ensino fundamental, Marola. Se liga só. E tinha aqui em Brasília o Arte por Toda Parte. E você fez um trampo de rodar as escolas, lançando já o Das Trevas às Luzes. Eu era molequinho, foi a primeira vez que eu vi pessoalmente o GOG, o Japão, o Mano Mix e o Dino Black, velho. Porra, foi foda aquele dia. No 4 da o Mineiro, o Edivaldo, a gente levava o som, não é? Essa é histórica, né? E uma baita música, cara. E aqui já tem uma formação nova, certo? O que acontece? Com a saída do Romix, né, na sequência entrou o Mano Mix, o Japão tá desde o início, e a gente convida o Dino Black. Que o Dino Black era ele e o TDZ, né? Fazia o Morte Cerebral. Eles eram... A gente era lado a lado, colado, né? Então, eles eram um grupo de apoio, né, mano? E a gente fez só formalizar mesmo a entrada do Dino Black, até porque o TDZ tinha se afastado um pouco, no sentido assim, de montar um trabalho profissional. O TDZ era o parceiro que colocava os scratches. Entendi. Ele era... A gente não abria mão. O tempo da mão do TDZ, eu pensava que era edição e era tudo no tempo, né? Eu sou muito exigente com o DJ, né, mano? Do GOG falar sobre o CPI da favela, eu tenho uma surpresa pra ele aqui, porque eu guardei isso pra esse momento. Eita, pô. Arruma uma caneta aí pra mim. É mesmo? Você tem aí o duplão? Eu tenho o vinil, Marola. Eu tenho, rapaziada, o vinil do CPI da favela. Duplão. É duplo. É duplo. Tá aqui pra dizer que não é só a capa, não. Então... Eu vou pegar com cuidado que eu tenho um ciúme dos meus vinil. Acho que quem é DJ aqui, o Ana, tá ligado? Ó, isso aqui, galera. Isso aqui é raridade. Tá aqui, ó. E eu boto na minha vitrolinha. Eu
tinha esse vinil guardado, eu tava doido pra levar já pra GOG autografar, pro Japão autografar, pro Mano Mix autografar e pro Dino Black, meu parceiro Dino Black também tá fazendo um puta trampo no YouTube, fazendo várias entrevistas, Maria. Desse disco aqui, só pra me ver aqui. Olha aí, já vai conferir aqui, senão é um piratinha. Não, porque tem umas coisas muito interessantes aqui. Tinha a linha do tempo de todo mundo. Só que aí, bicho, a correria não permitiu mais um dia a gente volta. Mas pode ser que retorne o projeto. Claro, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu? Depois de um tempo, a Tayane chega e mostra o mapa de votação. E fala, não, olha só. Teve 1.200 candidatos em 2018. Você foi o 30º... eu fui o 36º votado. De 24. Aí ela falou, bicho... Aí ela falou, a projeção é sempre crescer, papapá. Mano, na próxima você pode entrar. Isso não é mais sobre você, é sobre todo mundo. Você não tem como abandonar mais agora. A galera pede, vamos tentar mais uma. E aí foi, quando foi em 2022, a gente vai pro terceiro mais votado, 35.758 votos. Muitos me conhecem pelo Boné Barreta, pelo Opala ou pelos mais de 20 anos de projetos e ações que impactam milhares de jovens das periferias do Distrito Federal. Se eles não fazem, nós fazemos. E para continuar transformando a vida dessas pessoas, precisamos construir mais uma vez um caminho coletivo rumo à Câmara Legislativa do Distrito Federal. É hora da democracia vencer o fascismo. É hora de disputar a cidade, a política e derrotá-los nas urnas e nas ruas. Nossa, você foi o cara mais... O terceiro mais votado do DF. Junto com aquele menino lá. Aí o Fábio Félix foi o primeiro, 51 mil, Chico Vigilante 43 ou 46, se não me engano, e nós com 35. Sem estrutura, sem nada. E na história, politicamente falando, dentro da juventude de Ceilândia, você é o primeiro. Eu sou o primeiro lá. Eu sou o primeiro nascido, criado em Ceilândia, filho de Brasília Real, que chega lá. Como é que seus pais reagiram? Cara, é emocionante, né, velho? Assim, esse cara sem acreditar. Ô, Dino, sabe o que é o foda? Que assim, o que eu faço hoje tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque eu sou um parlamentar, eu sou uma figura pública, tenho um compromisso. As pessoas, eu sou a pessoa que talvez no território é a figura política mais próxima que as pessoas veem. Então a cobrança é 1000 graus. Pô, o hospital tá uma merda, mas não sou eu que cuido do hospital, é o governo. Porra, a rua tá esburacada, porra, mas não sou eu que cuido da rua, é a administração. Só que ainda assim a gente tem, não tá certo, vamos modificar a administração, porra, buraco aqui, tá. A gente faz esse trampo todo. Só que a gente fazia isso antes, pô. Então assim, hoje a gente se sente um pouco... E minha mãe sempre me viu nisso. Quando ganhou, eu acho que ela ficou feliz, mas pra ela foi meio assim, caralho, automático essa porra, né? Mais trabalho. Mas assim, qual é a emoção deles? É porque, poxa, você tem uma história de luta, né? Você tem moradores da Vila do API que vão pra Ceilândia, criam 5 filhos numa Ceilândia, da década de 80. São 5 irmãos. De uma época da Ceilândia dos anos 70 e 80, irmão. Pô, a Ceilândia é de 71, meu irmão nasce em 79, 9 anos de Ceilândia, não tinha asfalto, filho. Treta, o caralho, tiro, a galera hoje tá uma uva, o negócio lá era pesado. A gente ia pros bailes, não sabia como terminava o baile, tá ligado como é que era? Todo mundo curtindo o baile, mas não sabia como é que o baile acabava. Podia acabar em merda, e era sempre bom, os bailes eram melhores do que não melhores, né? Sim. Sempre acontecia um caso. Mas a gente era jovem, a gente não tinha medo. Não tinha, mano. Né? Por exemplo, tem uma história que um dia eu vou entrevistar todo mundo. Você participou, tenho certeza. Todo mundo sabe a história da Drogamed. Ah, sim, é real. Porra, era 99 aquilo? É, final de 80. Não, 90, foi nos anos 90, do tiroteio. 97. Por ali. A gente tinha acabado de lançar o das Trevas à Luz. Meu irmão, todo mundo do rap tava nesse evento. E deu tiro, polícia. Deu muita merda. Foi ali que a polícia barrou o show de rap em Brasília. Proibiram o show de rap em Brasília. É, cara, pode crer. Rolou isso. Então, assim, um dos meus pais, que recebe cobrança também, porque tá lá na rua, todo mundo fala, seu filho aqui, isso aqui. Mas assim, cara, a família tava preparada, sabe, Gino? Acho que isso é uma coisa importante. Antes de começar a rodada com os coletivos em 2014, eu falei, tá, eu fui fazer uma conversa familiar. Porque é o seguinte, mano, é isso que eu falei, eu não sou funcionário público. Então eu tive que ficar pra minha esposa e falar, você topa? Porque se a minha esposa falar assim, ó, não acredito, meu pai não acredita, como é que eu vou pra rua vender se eu não consigo convencer minha casa que eu posso fazer? Então eu tinha que ter um alicerce, você tem que ter uma base, falar assim, ó, pode ir que nós vamos, já tá no estresse mesmo aqui, a gente sempre se virou, bora encarar. Mas eu vi o seu trabalho, era de rua mesmo, era você
com 2 ou 3 pessoas entregando os panfletos, eu lembro. Não, só foi na rua, E tu fazendo tudo sozinho, inclusive tu passou por aqui na cidade também. Sim, rodando aqui, a luta, né? Fizemos. E assim, tinha uma equipe, a gente é segundo ano de conseguir uma estrutura do partido. O partido sempre apoiou a gente muito, isso não dá para negar. Mas em vista dos barões da cidade, que tem funcionários públicos, que tem funcionários nas empresas, que tem empresas grandes, né, que dão sustentação, a gente, cara, tá lá dentro da rueira, mano. Você ganhou porque fez um bom trabalho, mano. Porque assim, se eu for pegar, ó, eu tive aí o meu parceiro, que é seu parceiro também, Japão, foi candidato, não ganhou. Tivemos o Jamaica, não ganhou. Tivemos o Exo, não ganhou. Esses são os caras de Ceilândia que se candidataram. Muito respeito, mano, que tem muito nome. Cara, infelizmente, bicho, nem sempre... A política é muito ingrata, sabe, Dino? Por isso que eu falo pra galera, ó, nós ganhamos, nós só temos 4 anos, mano. Os outros, depende ou não da nossa... Então não vamos ficar achando que isso aqui é pra sempre. Vamos fazer o melhor dentro das nossas condições nos 4 anos que a gente tem. Fiquei muito feliz quando você ganhou. Fui um dos caras que votei, e não só eu, como as minhas plus size também votaram em você. Valeu, gente. Obrigado pela confiança aí. Isso aí. E a gente também movimentou as redes sociais para que isso acontecesse também, né? Mas tudo isso aí é mérito teu. O que eu tento imaginar é assim, cara, eu durmo como pré-candidato, né? Como candidato e acordo eleito. Caraca, mano, deve ter sido um bagulho muito doido. Mano, foi né? muito doido. Você nem porque dormiu, assim, né? Não, olha só, como eu tinha perdido a primeira, eu sou um cara muito assim, eu tenho uma filosofia particular que eu acompanho, me exercito nela, e ela me ajuda muito, né? Tanto no acreditar, quanto no reconhecer aquilo que não foi. Então assim, como eu tinha perdido a primeira, eu tava muito assim, mano, se não foi, a luta continua. Lógico que dá uma emoção no coração, dá aquele vai rolar. O que aconteceu, Dino? Eu vou te contar. Eu tava em casa sozinho, eu e minha mulher, mano, não fomos pra canto nenhum. Eu falei, bicho, vamos ficar aqui esperando o resultado. Eu tava acompanhando e toda hora aparecia nós três na terceira, na colocação. Desde o início eu tava no 3º lugar. Eu achava que alguém tinha favoritado os deputados que queriam acompanhar. Eu falava, gente, eu não tô vendo o quadro geral. E ela falou, não, mano, é isso mesmo. Tu tá em 3º. Eu falei, porra, tudo certo ali. E a galera, o Marcelo, que é o coordenador de RA nosso hoje, que é o chefe de gabinete nosso, junto com a Thay, tava na métrica ali, acompanhando a métrica e tal. Quando deu 20 mil votos, eu já tava, porra, meu irmão, mesmo que eu não ganhe 20 mil votos, estourou. Ele já falou assim, ó, vamos todo mundo pra Praça do Cidadão. E eu falei, calma, cara, não deu como eleito. Aí foi quando a Tayane, porque eu estava numa casa que tinha um matemático, o Tobias, físico, não, o Tobias, falou, não tinha aberto Ceilândia ainda, cara. Eu tinha 20 e poucos mil votos e a urna de Ceilândia não tinha sido aberta ainda. Nossa. E aí eu falei, porra, não é possível que Ceilândia não vai abrir uma votação foda. E aí, porra, a gente comemorou, e aí é que eu acho que é a parada. Ninguém sabia como é o dia seguinte. Porra, o que você faz quando você ganha um negócio? Sei lá, eu nunca fui político. Pô, não, mas você já ganhou coisa pra caralho, já ganhou prêmio, você comemora, sim, porra. Sim, Eu não bebo, mas o time, porra, comemorou loucamente. Quando deu 6 da manhã, telefone de imprensa ligando pra entrevistar, e cadê a turma, cara? Saí acordando todo mundo das casas, vem pra cá, e foi todo mundo lá pra casa. E no primeiro dia já começou o nosso trabalho, cara. No primeiro dia nós já sentamos, nós já tínhamos um planejamento, né? O que a gente faz, a gente é organizado, fez o planejamento da campanha. E assim, se perder, o que a gente faz? Se ganhar, o que a gente faz? Ganhou, ativou o planejamento de ganhar. Fomos para a Câmara Legislativa, montamos a equipe, ficamos com uma pré-equipezinha reduzida 3 meses sem receber dentro da Câmara Legislativa para aprender como funcionava a casa, porque quando chegasse... assim também, não? Não, quando chegasse em janeiro, eu queria todo mundo ciente para não ser atropelado pelo sistema. Porque imagina, eu chego em janeiro, aí é que eu ia entender como funciona um processo legislativo, aí que eu ia entender como é que eu encaminhava um projeto de lei, aí como eu já tinha 7 projetos guardados, eu cheguei no primeiro dia e já queria protocolar tudo. Então assim, a gente foi organizando pra isso, sabe? Então, Dino, foi muito bom, velho. Dormir e acordar eleito é muito bom. Eu tenho um sentimento de gratidão e de responsabilidade, Dino, porque assim, eu sou oposição. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que nosso povo tá empobrecido, sabe, Dino? E é isso, as pessoas esperam muito da gente. Esperam que a gente ajude de várias formas. E isso dá uma frustrada porque eu não consigo ajudar todo mundo da forma que eu gostaria de ajudar. E como a gente não está no governo, ou a gente não é esses empresários e tal, as pessoas pedem muito ajuda de vários níveis, né? Ajuda meu filho a entrar na escola, ajuda meu parente que está buscando um emprego e tal. E a gente fica ali, caramba, bicho, como pode, né, cara, isso
tudo tá rolando, ao mesmo tempo tem vaga, ao mesmo tempo não tem oportunidade, às vezes tem oportunidade, mas não tem a vaga, é umas coisas doidas. Então, assim, às vezes eu fico desanimado porque dá para resolver grande parte dos problemas, mas a lógica do sistema nós já sabemos. Por isso que todo mundo tem que se juntar, mano, e se cobrar. Porque é o seguinte, não é porque o teu deputado ganhou que tá tudo certo. Tem que se juntar e cobrar dos outros. Porque 2, 3 vai fazer barulho pra caramba. E nós provamos que dá pra fazer barulho. Sim. Sozinho nós provamos que dá pra fazer barulho. Mas imagina se tivesse 4 nossos lá. 5 nossos lá. E todo mundo cobrasse todo mundo pra fazer o papel. A gente tinha conseguido avançar muito, sabe, Gino? Então eu tenho esse sentimento de gratidão, mas de responsabilidade também. Hoje você é secretário do transporte. Eu sou da Comissão de Transporte. Eu fiscalizo e debato as pautas na Câmara Legislativa sobre a temática mobilidade, que passa sobre tudo. Caminhão, táxi, aplicativo, mobilidade ativa, que é a bicicleta e andar a pé. Nós fizemos um recorte prioritário, que é trabalhar esse modal do transporte coletivo. Então, modal ativo, que é o caminhar e o bicicleta, e o transporte coletivo, que são os ônibus, os metrôs, porque isso impacta a vida de todo mundo, isso impacta o dia a dia das pessoas. E aí, com o tempo, nós vamos expandindo esse debate com os caminhoneiros, com todo mundo, que isso tudo envolve mobilidade. Então a gente começou a fiscalizar o transporte mais de perto, mano. E eu tenho sentido o resultado, que a galera olha pra nós e fala, melhorou ali, não melhorou aqui. Confunde a gente com o secretário, então fica cobrando a gente coisa que eu não posso fazer. Presidente, deputado Wellington, boa tarde a todos desta casa, que acompanha a gente pela TV Câmara Distrital, pelo plenário, que escuta a gente pelos corredores desta casa. Bem, o motivo da fala não era esse, mas sempre que vem um debate para essa casa, às vezes com muita emoção, a gente perde um pouco o rumo do que a gente precisa ter racionalidade real para chegar. Bem, a relação do Estado de São Paulo, certamente a população do Estado de São Paulo está enxergando, está vendo, e a gente, como toda parte da população brasileira sente, não é uma ação de inteligência de um corpo de policiais treinados, com capacidade técnica de fazer investigação e de realizar aquilo que na Constituição do Código Penal é a maior punição a uma pessoa, que é a sua privação de liberdade. Na minha leitura, entrar dentro de um território desfavorecido e matar 10 pessoas sem troca de tiro, sem ônus constatado, é execução sim. Ponto. Dito isso, quero trazer para a realidade do Distrito Federal. O que nós chegamos, deputado Wellington, deputada Jane, policiais civis, com muito respeito que a gente tem por os profissionais nessa casa, nessa cidade, que lutam, que batalham, é que a gente, historicamente, enquanto sociedade, inverteu uma tese que demoramos a chegar, que é a inversão do Estado democrático de direito para o Estado penal, deputada Paula. Mas a gente escuta, fala, vou encaminhar. Na sua visão, você acha que o transporte público melhorou? Não, eu acho assim, a gente só vai melhorar quando o povo tiver domínio de tudo e ajudar a gestar o modelo. A gente conseguiu ter avanços em que, eu tiro pelo meu perfil, hoje as pessoas conseguem compreender melhor como funciona o transporte, porque todo dia a gente explica essa dinâmica e muita coisa a gente vem mudando em conjunto. Obviamente que quem muda, quem gesta é o governo do Distrito Federal. Entendi. Não acho que melhorou. Não acho que melhorou porque o modelo continua o mesmo. Nós temos pequenos avanços, linhas novas que a gente cria, sobretudo para a Universidade de Brasília, que são 50 mil pessoas que vão lá para lá todo dia, quase um município, mais que um município. Você tem, desde parada de ônibus, então a gente vai resolvendo o paliativo. O estrutural, Dino, isso aí tem condição de melhorar muito mais. Você tem condição de ter corredor exclusivo aqui que você pode pegar. Você tem aqui o corredor exclusivo do BRT, né? Que passa aqui. Temos que conseguir fazer os acessos. Você sabe, você é artista, é muito difícil a gente viver nas cidades. Daqui para Ceilândia é um parto, pega um ônibus, não chega, atrasa. Como demora, você faz o quê? Eu fico aqui. E Ceilândia é a mesma coisa. Pô, quantos da Ceilândia conhecem a Candanga? Aqui o bosque de vocês é maravilhoso, mano. Estrutura, dos bosques mais porra, bonitos. estrutura top, bonita. Já falei com o administrador, mano, isso ali vai. Eu sou sincero, o que é bom eu elogio. A emenda do deputado Hermeto. Não, eu falei pro Hermeto, Hermeto, o que você fez ali merece, mano. É foda. Aquilo é foda. Eu queria aquilo em Ceilândia. Eu queria aquilo em Samambaia. Eu queria aquilo em Itapuã. Eu queria aquilo no Varjão. Sabe? Eu queria aquilo na Planalta. Nós estamos fazendo um trabalho bom em Planaltina, no Jardim Roriz, com o Muri do Subconsciente. Né?
E qual é o trabalho? Mano, o Muri fala, ó, mano, aqui tá com esgoto aberto, o rua tá esburacada, precisa de uma PEC, tem que reformar um parquinho. Bora, vamos cobrando todo mundo. Porque isso tá no nosso limite, né? Então, assim, Dino, essa é um pouco da pegada. Rapaziada, para vocês entenderem tudo que ele falou, isso aqui se chama rap, tá? Rap é realmente a realidade que é vivida, sentida peito a peito, mão a mão, tete a tete, todos os dias, porque tipo, não é fácil, mano. Ainda mais ele aqui que já pegou ônibus, ele que já utilizou e utiliza também, né? O hospital público, né? Porque assim, eu conheço o trabalho do Max há um bom tempo, já tinha um projeto já que era o Ruas, né? E sempre andou com a gente, mano. Isso aí é lei. Sempre colou conosco, inclusive muito parceiro do Japão também. Salve, JP. E eu quero saber, mano, sobre o Opaleira, mano. Como é que é essa onda aí? Você sabia que eu já casei de no Black no meu Opala? Tem essa história. Tá querendo saber do Opaleira? Eu tenho essa história. Cara, meu pai teve Opala. Meu pai fazia mangueiro e vendia carro. Um belo dia ele sempre teve Opala, né? Só que assim, meu pai nunca teve Opala pra ele viver. Era assim, pegava Opala, dava uma melhoradinha ali, limpava, pintava, etc. Vendia dinheiro, fazia dinheiro pra pagar as contas. Se com o filho em casa, pô, sozinho e tal. Um dia ele chegou com uma Opala de São Paulo, mano. Eu era moleque, adolescente. Cara, que carro top. Se apaixonou. E todos nós, dos anos 80 e 90, porra, vocês do rap, que falou falou no Opala, pô, dos carros antigos. O Gog escreveu Som de Metal, o Jamaica escreveu sobre Opala desde sempre, desde o Lobo do Asfalto, no Parque para Entrar e Resto para Sair, o Tropa de Elite, todo mundo falava de Opala Racionais. Então assim, o Opala sempre foi um desejo periférico da quebrada. Verdade. E durante muito tempo também, um problema, já foi carro de malandro, aí o Duke J já fez isso. Já foi o carro de que roubava fígado, lembra? Quando chegava os Opala preto, todo mundo corria achando que ia roubar um rim de alguém, etc. Tem uma galera da Ceilândia que fez carro de malandro, que conta um pouco dessa história, né, do Opala, foi muito legal. E aí eu falei um dia, um dia eu vou ter um Opala. É mesmo? Tu profetizou. É porque eu tenho essa filosofia comigo que eu sigo, que é o do visual. Você projeta para o universo. Isso é uma mantra, mano. É o segredo com um pouco do estoicismo. Então eu vou dizer o seguinte, você tem um imã aqui? Não, né? Não, aqui é Mas para quem está acompanhando a gente, eu gosto de falar, porque assim, isso não é coach, não é papo de coach. Você tem que ter condições. Então, e quem cria condições, o Estado precisa ajudar a ter condições. Mas você precisa acordar focado nessa sua missão. Se tu não focar nessa tua missão, mano, vai ter um monte de distração aqui, ó, pra tirar tu dela. Então é o universo, né, mano? Você joga pro universo, ele vem vindo. E eu desenhei o Opala, botei a foto do que eu queria. Projetei a ideia. Eu também tenho essas paradas. Aí um belo dia, eu consegui... quem realmente... Aí eu comprei o carro. Mas não era daquele jeito, não. Não, comprei a lata. Era só o carro, só a carcaça. Só a carcaça com umas rodas lá, mas não era aquilo não. Aí foi, até hoje não terminei, porque todo dia surge uma coisa nova e agora tem que pintar ali todo, não tem quem pinta, porque agora é muito difícil achar quem pinta aquele carro. Mas tá lá o meu sonhinho de metal, cara, 4 cilindrinhos, achei ele. Ele não vai pra exposição? Vai, quando eu tenho tempo vai. Você faz parte do Lobo do Asfalto? Não, eu faço parte do Clube do Opala de Brasília. Né? Aí eu vou nos encontros, quando eu tenho tempo. E um outro desejo meu era ter uma low bike. Você tem? Eu tenho, mano. É mesmo? Por que ela não aparece? Tá lá guardadinha lá. Mas você tem ela? Tenho, da cor do Opala, igual o Opala, eu boto ele no engate e levo. Tem os 2 espelhinhos? Tem os 2 espelhinhos, tem um step atrás, farolzinho na frente, 78 raios. Onde é que tá isso? Cara, é montado, eu não compro em loja. Aí é São Paulo, só São Paulo. Então, tipo assim, todo aquele desejo das músicas, dos filmes que você realizou. Mas assim, bicho, por exemplo, a bicicleta eu desisti dela umas 2, 3 vezes. O mano que é de São Paulo que me ajudou a montar, sabe? Passei mais de 6 anos. Quem foi, mano? Dá um salve. Evolux, salve aí, Joils Dudu Evolux, cara. São Paulo, o cara foi paciente comigo. Porque assim, isso eu falo pra todo mundo, eu quero ter uma low bike dessa. Pô, você não vai comprar essa low bike. Por exemplo, quem é um cara que tinha o Royal Riders aqui, que é o Verruga On, sabe o Verruga, que lançou um som agora com o Felipe Costa, ele é do Royal Bike, então eles são uns caras que tem o bike club. É igual a Gangsta Life, os caras são lá. Ticano aí, O que aconteceu? O Marcelo Ticano também lá de Ceilândia. Grande Marcelo Ticano. Eu ia lá e vi os caras. Só que assim, bicho, você não compra essas peças em mercado. Então assim, é o cara que morava o serralheiro, fazia o quadro, aquela coisa toda. E o Joilson da Evolux, ele faz isso.
Só que ele foi sincero, falou, Max, isso é um projeto que não tem que. É tempo, porque você tem que achar as peças importadas, tem que. Na época, aí entrou a pandemia, o dólar subiu, a crise chegou, vendi umas peças que eu tinha, depois eu recomprei. Aí foi um belo dia, eu falei, mano, eu vou até o fim com esse projeto agora. Aí eu mandei pintar, tudo em São Paulo, mandei pintar. Eu mandei a foto do Opala. O meu Opala é dourado com teto branco. Eu fiz a bicicleta dourada com banco branco. Ah, é igualzinho. Igualzinha, tem as anteninhas, tem os escapezinhos, mó topzinho, pô. Nossa. E eu levo para algumas exposições. Quem vai na minha página ainda consigo ver uma vez ou outra, né? Sabe por que eu falei do Opala dele? Porque dentro do Opala dele já rolava o primeiro podcast da história, mano. Tá ligado? Era dentro do carro. Tô mentindo. Minha Quebrada. Era isso mesmo. Era isso mesmo, Minha Quebrada. E eu casei o Dino. Nós estávamos num show do GOG, parou o Opala, Japão pegou a cena e eu levei o Dino Black, o casal. Dei uma volta com o casal, casando dentro do Opala, mano. A gente rodava Brasília, fizemos três temporadas do Minha Quebrada. Um falou com o Japão, o outro com a dona Bela Dona. Não, essa tudo foi a segunda temporada. A segunda temporada. Teve a primeira temporada, que aí foi com cena de muita treta. Puxa, eu não vou lembrar da primeira temporada. E eu fiz até a terceira temporada. Foram 3 anos fazendo esse podcast, mas dava muito trabalho, gente. Como é que você estava? O do Taíde é parecido com o teu. Se só olhar, só que o Taíde até trocou o carro, né? Não é mais Opala, é um Passat agora, eu acho. Mas é um Opala. Acho que alguém deve ter falado, eu tenho um mano lá em Brasília que deve fazer com Opala e também. E tem um cara que ele faz um chevetinho parado numa garagem. Tem isso. Mas você é o pioneiro. Não, na verdade, quem foi o pioneiro do bagulho foi o Kibiloco. Ele fazia isso. Aí aqui em Brasília tem um cara que fazia dentro de uma Brasília, chamava Minha Brasília. Lembro. Só que o cara falava só do plano piloto. Eu falei, bicho, existe Brasília fora do plano piloto. Existe potência. Aí eu falei, aí os caras falaram, mano, tu tem um Opala, vamos fazer uma Minha Quebrada? Aí registraram o nome. Eu falei, mano, vamos nessa porra aí, vou bancar esse negócio aí. Eu entro com o Opala em entrevista e vocês... Só que assim, na época, o Opala tem muito barulho. E ele tem vidro pra todo lado, entra muita luz. Eu queria saber como é que você... Ou era muito difícil. O som. Não, é muito difícil, velho. O tratamento do áudio, você podia botar... Hoje o Taíde, certamente, hoje melhorou muito a tecnologia, e certamente o Passat do Taíde não tem um canto de descarga que eu tenho. Né? Porque era... No caso não tinha os microfones sem fio. Tinha tudo, nós fizemos de tudo naquele carro. Tudo, fizemos de tudo, tudo, às vezes vazava e tal. E o problema não era o som, porque o som ainda salvava. Era muita entrada de luz, né? Porque eu gravava pelo período diurno, que era melhor pra nós e pras pessoas, só que você tinha que achar o horário certinho da luz. Eu lembro você me ligando, mano, vai dar um rolê aí na na câmera. Tem muito tempo que você falou isso. Foi, exatamente, pra gente marcar esse rolê aqui. Só que aí o projeto se encerrou, eu apresentei pro Fundo de Apoio à Cultura outros 2 projetos, que chamavam-se Papo de Quebrada. Papo de Quebrada. E aí eu fiz o Papo de Quebrada versão talk show, que na verdade não tinha debate. Tinha um tema norteador e a pessoa fazia a fala inicial e eu trocava ideia. Que é aquele que você fez com o GOG, com o X, não, é só um som. Não, esse aí já é o Papo de Quebrada podcast. Eu fiz o Papo de Quebrada auditório no Sesc. Entendi. Fazer um ao vivo mesmo, no Sesc. Público. Pós-pandemia, mano. Foi um trampo, louco, bicho. Velho. Pós-pandemia, garantir plateia era difícil. Né? Mas ainda assim entrava o público que a gente disse que ia ter e foi divulgado. Tá lá no canal do YouTube, gente. Tem aí, Max Maciel, tem um monte de vídeo aí. A gente acompanha, eu tem um acho monte de vídeo aí. E depois eu gravei o podcast mesmo. Fiz o podcast que era pra contar a história do rap. Muito bem feito, viu? A gente pegou uma linha histórica, a gente pegou uma linha do tempo e foi entrevistando. Primeiro produtor, aí a gente queria achar... Era por anos, né? Era por anos, Mas assim, era engraçado. Isso. Tu parecia o advogado do diabo lá entrevistando os caras. Mano, 1980. Caralho, velho. E aí você teve, por exemplo, o Rafa, nós entrevistamos. A gente queria achar alguns produtores de eventos. Quase todo mundo não, porque tem muita gente. Tem você, ainda faltou nessa leva faltou o Japão também. Você tinha que... Eu, por exemplo, não entrevistei o Jamaica, eu queria ter entrevistado ele, mas entrevistei os filhos. Porque no final das temporadas sempre terminava com a nova geração. Eu pegava a primeira geração toda e terminava com a geração. Muita gente do Break, que eu não entrevistei, eu quero entrevistar. Muita gente, entrevistei a Vera Verônica. Voltando ali então aos 10, 12 anos, Núcleo Bandeirante,
por ter essa proximidade com a candanga, é que você conhece Morte Cerebral e Dino Black? Porque eu morei na Candanga, eu morei no Bandeirante. A maioria dessa família da minha mãe, porque minha mãe tem várias famílias, a maioria dessa família morava na Candangolândia. Então, eu já via o Dino Black passar, eu já via o estilo de roupa dele, já me chamava muita atenção. Mas foi numa feira, né, que minha mãe é artesã, ele também estava nessa feira, na UNB, que a gente começou a conversar, eu que puxei assunto, porque eu achava muito interessante, vozeirão, né? Ele tem um... Salve, Dino! Vozeirão. E aí a amizade nasceu ali e já emprestou uma fita cassete. Qual foi a fita cassete? Então, era uma coletânea, porque não Piratinha. Piratona, não existia, era uma fita emprestada. Não foi uma fita dada, porque essa fita, ele só tinha essa. Né? E aí eu ouvi Racionais, ouvi Código 13, ouvi umas gravações do X. E aí eu falei... Que não eram oficiais, ainda devia ser nada takes. oficial. Dino Black na casa dele com a fitinha e pá. Eu conheci ela na NB, é verdade. Não, aquela história que ela passou é feita dada mesmo, é verdade. Chocolate é outro que eu queria entrevistar. Tem Tropa de Elite, tem muita gente. Um dia eu chego lá, um dia a gente faz isso. Bom, vocês viram aí, ó. Hoje nós tivemos aqui a presença do nosso querido Max Marcial. Ele tem muita história para contar, né? Mas eu sei que o tempo dele é escasso. Eu espero que ele volte outra vez. Vambora. Só tá ligado como é que é. Só liga nós. Bom, Nós mas estamos na missão. você não vai sair daqui Pô, olha aí, sem ó. levar, não, ó. Olha Isso aí, beleza. galera. Se liga. Trampos, fale sobre o trampo. Então, Ó, de viola caipira. a viola caipira, Aí, do cara. pessoal do Bom Amor Batista aqui Muito bom. Da Candanga. Clube Cara, do tu tá ligado que eu tenho, inclusive, vários vinis Não, de inclusive, rodão, eu né? já tava entregando isso aí porque eu De queria... rodão. Antes que eu me esqueça, mano, o cara tem uma vitrola, mano, onde é que você Eu arrumou tenho uma aquilo? picape. Na verdade é o seguinte, isso é outra coisa. Ah, Eu sempre curti. que é nostalgia. Nostalgia. É um setupzinho da Gradiente. Nossa, Tem lá... humildezinho, meu sonho. Tem lá o tape deck da fita, tem o receiverzinho e a picape é uma D35, Tudo né? funcionando. Com um pitzinho, uma das primeiras. Caixinha, as caixas são Polivox, de madeira. E cara, eu chego em casa, boto os meus vinilzinhos e deixo rodando. Quando as pessoas vão lá em casa, que a galera vê os vinis históricos, fala, pô, esse vinil aqui, que da hora. Acha que isso é Spotify, pô. Você bota o vinil e fica mudando de faixa. Fala, não, irmão, você botou o vinil, vai escutar o vinil todo. Tem música que você gosta, tem música que você não gosta, porque muitas músicas de trabalho é marcante, mas as pessoas não conhecem as outras músicas do cara. Aí chega uma música que às vezes não é pouco interessante, as pessoas não querem ouvir, não. Vai ouvir o disco todo. Aí todo domingo eu tiro um vinilzinho lá que eu tenho, mostro pra galera a minha coleção. E você também discoteca também, né? Que eu já vi tu Cara, discotecando. não, mas ali foi o Barato, DJ Barato, só o DJ Barata do Criolina. Ele fez um pedido que ele fazia. Pô, Max, vai lá. Eu falo, vou, Barata. Aí o Barata faz um projeto, né? E ele me chamou um dia e falou, mano, monta aí, traz a sua seleção. Eu falei, bicho, eu nunca toquei pras pessoas. Mas eu você toco pra tocou, mim. o povo dançou. Cara, eu toquei, a galera Pô, curtiu. demais, Não, eu pô. fiz. Pô, mas aí é o seguinte, eu sou produtor, né? Eu não vou botar uma música away. Eu fiz uma linha sequencial, inclusive no Spotify tem lá uma playlist tem? desse dia. Não, Não, já comecei com Steven B, porra. Já comecei lançando Spring Love de só cara. pancada, né, Depois eu trouxe Tony Tornado. na gente morre. Não, minto, Tony Garcia, desculpa. Tony Garcia. Steve B, Tony Garcia. She's like you. E o Tony Tornado eu não achei esse vinil, ainda tô carimpando. Então todo domingo eu tiro um vinil e mostro pra galera, né? Muito legal. E aqueles vídeos só é você mesmo Eu que faço na Cara Dura Produções. Muito bem. Eu faço as ediçãozinhas, monto no negocinho e subo. Cara, quantos vinis você tem ao todo, você sabe? E já conta. Você sabe como é que é isso? Você vai comprando? Na verdade é assim, era 3 vinil, 4 vinil, quando vê. E a galera acha que vinil não pesa. Porque é só 1, 2. É Caro, pesado véi. pra caramba. Tem uns vinil dos meus lá que são relíquias que eu nem deixo guardado. Não sai Tu fácil mostrou não. lá que é difícil achar, velho. Eu não lembro se Tem foi... vários ali que eu acho Foi que o eu James já Brown, vi, cara, que tu mostrou, foi Não, o... James Brown eu não tenho. Eu tenho Black Pumas. Que não é fácil. Eu lá- tenho um Sabotagem. Ó, vou mostrar primeira mão, ainda vou mostrar Sabotagem pra vocês. Não, tem um que tu mostrou lá, cara, eu acho que é o Timaya Racional, velho. Não, eu tenho o Timaya Disco Club. É, aquele também. Timaya Disco Club Timaya Disco Club é do caramba. Timaya Racional eu tô buscando tem muito tempo, só que é muito caro. Difícil E é de achar. difícil, às vezes tem muito golpe na internet. Então,
e às vezes a mídia não tá boa, então isso tudo conta, né? E a paciência, gosto musical. Eu pego muito assim, eu sou um cara que escuto rap, mas eu tô, às vezes, lá em casa, Salve Sate. Escuta essas coisas em casa, mas você acha que eu vou ficar ouvindo rap? Não, escuta violeiro lá, a galera da bateção de viola, e tem toquinho, tem tudo lá em casa. Samba, muito samba, tem a coleção do Raça Negra lá em casa, fundo de quintal, tem tudo. Eu acho que você também tem originais do samba, não tem? Tem originais do samba 1 e 2. É diferente. O do juramento, hein? Eu lembro dessa história do Brasil 1 fazendo a justiça com com a própria voz, né? Que é com o Escadinha. Carlos José dos Reis ensina. E estou entrevistando, mas tá aqui, ó. Dino! Se liga na fita, sou Dino Black. Tenho orgulho de ser negra. A raça negra ainda hoje é escravizada. Tios brancos com atitudes negras. Estamos aqui com o Dino para mandar nossa mensagem. Todos nós sabemos dessa puta sacanagem. Lavagem cerebral. Temos que acordar nossos irmãos. É isso mesmo. Temos que lutar. Até a morte. Chega de covardia. Nossa história totalmente manipuladas. Precisamos de aliados. De mentes afiadas. Devemos representar nossos irmãos de cor. Os racistas querem que nos matemos. Vai! Qual é o pó, mano? Vai logo falando qual é o pó, mano. Vai logo falando qual é o pó. É isso aí. Muito bom. Obrigado. É isso, irmão. Satisfação. Manda aí. Agora faltou só mandar te seguir nas redes sociais aí. E as considerações finais. Bom, não tô aqui, mandar um salve pra todo mundo que acompanha o Gabinete Abarreta, todo mundo que acompanha, mandar um salvão, bebê, pra você e toda a sua equipe. Obrigado, tá aqui a Natália da comunicação acompanhando a gente aqui, tá aí. Valeu, vocês estão vendo no Instagram as coisas. É a Natália. Gente, estamos lá, @MaxMacielDF, na série DF, 2º andar, gabinete número 2. Seja bem-vindo, manda pra gente lá sugestões, críticas. E a gente vai trabalhar para o Distrito Federal cada vez mais diferente. Sendo muito sincero, Dino, não prometo que eu não possa cumprir. Sabemos nossas limitações, mas com muita garra e determinação, como o rap nos ensinou. E a rima sempre denuncia, a gente também vai seguir denunciando e lutando para que o nosso povo continue tendo vida melhores. Bora. É isso aí. E agradecer a ele por ter vindo e pela menção honrosa, tá? Não, mano, a gente tem que agradecer não. Isso aí é o mínimo que essa casa podia fazer, tá devendo ao movimento hip hop. Era um papel, mas é um reconhecimento público de uma casa de leis que já criminalizou a gente muito. Sim. Reconhecer os nossos. É isso. Bom, Gangsta Life 712, a marca que eu vi, momento do som e solução info. Um forte abraço, gratidão, obrigado, Max. Tamo junto, irmão. É nóis. Vamos ali comer um açaí, depois a gente vai. Vamos lá no açaí. É DB. Uou! Que calor, né? Que tal um açaí do Japa delicioso e geladinho? Vem que gente monta o açaí do seu jeito ou, se preferir, receba em casa. Nossa equipe altamente capacitada e dedicada trabalha incansavelmente para assegurar que cada copo de açaí mantenha os mais altos padrões de qualidade. Investimos em tecnologia de ponta e práticas sustentáveis para preservar não apenas o sabor autêntico, mas também o meio ambiente. No açaí do Japa, a qualidade começa na produção e reflete-se em cada delicioso momento que nossos clientes desfrutam. No açaí do Japa, acreditamos que a qualidade do açaí é o cerne de tudo. Desde a sua origem na Amazônia até chegar à nossa fábrica, priorizamos rigorosos padrões de produção. Selecionamos cuidadosamente as melhores frutas, garantindo a pureza e frescor do açaí em cada etapa do processo. Quer uma experiência irresistível? Experimente nosso açaí no Açaí do Japa. A melhor escolha para uma pausa deliciosa. Venha para o Açaí do Japa e se delicie com nosso açaí. Padrão de qualidade é prioridade. É o atendimento que o próprio Japa te daria. O padrão de qualidade que já conquistou o brasiliense. Açaí do Japa, o melhor da cidade.